Boa noite a todos. Opa, boa noite, professor Saul. Boa noite, Kaishiro Fukuda, nosso convidado para a palestra de hoje. Pessoal, tudo bem? Tudo bem com todos? Tudo jóia. Agora sim, online. Agora ficou excelente, muito bom. Pessoal, quem está logando aí ainda, eu acredito que vai logar mais alguém. Deixa eu acompanhar aqui o chat. Maravilha. Perfeito. Muito bom. A qualquer momento a professora Maria Rita deve passar por aí para nos cumprimentar, Kaishiro. Mas eu vou apresentá-lo e fazer a abertura aqui da sua fala, da sua palestra. E na sequência eu muto meu microfone e fico te acompanhando do lado de cá. Qualquer necessidade você pode me informar, tá bem? Tranquilo, Pessoal, perfeito. quem entrou posterior aí à minha fala, uma excelente noite a todos. Nós vamos agora para a primeira palestra do Integra Unifanap 2021, direcionada para o curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com a palestra Desenvolvimento Low Code com a plataforma OutSystem, palestrada por Kaishiro Celso Fukuda Godoy, que é egresso do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Unifanap, possui especialização em desenvolvimento web e mobile full stack pela UFG e atua como líder de equipe de desenvolvimento low-code com a plataforma OutSystems, integração de sistemas, microserviços, arquitetura de sistemas, melhores práticas para desenvolvimento na empresa B Engineering em Portugal. O Kaishiro, a partir de agora, conduzirá a fala conosco. Fique bastante à vontade, você está em casa. O Unifanap também é seu. Desejamos a todos uma excelente palestra e todos aí fiquem à vontade para fazer as suas perguntas ao final, que nós conduziremos com maior produtividade a fala do Kaishiro. Boa fala, Kaishiro. Já deixo aqui o meu agradecimento e o meu abraço. Pode ficar à vontade. Perfeitamente, professor Saul. Primeiramente, é muito bom revê-lo. E primeiro eu gostaria de agradecer a você, a professora Maria Rita, pelo convite. E é muito bom estar participando. Dessa vez, assim, não como na qualidade de aluno, mas na qualidade de convidado, que eu acho que é uma visão um pouco diferente e é muito bom, porque a gente tem perspectivas diferentes, pontos de vistas, e eu acredito que é sempre bom a gente tentar sempre poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, porque só nessa questão de compartilhar o conteúdo que a gente sabe, a gente aprende muito também. Então, assim, vamos colocar a mão na massa, ou a mão no código, ou a mão no pouco código, ou primeiramente entender o que é esse mundo, né? O que significa isso tudo. Bom, eu tenho aqui, professor Saul, para partilhar uma apresentação e deixa eu ver aqui. Eu já te atribuí como apresentador, então eu acredito que você já consiga compartilhar. Só um momento, Kaishiro, antes de você abrir a sua fala. Boa noite, professora Maria Rita. Entrou aí, está logada conosco. Fique à vontade. Professora Maria Rita. Opa, agora sim. A estava abrindo. Boa noite a todos. Boa noite, Kaishiro. Um prazer enorme noite, professora. Falar com você. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Agradecer aí a todos que se inscreveram aí neste evento. Nós estamos com mais de 10 palestras, né? 12 palestras acontecendo ao mesmo tempo. E isso é muito bom. Mesmo em tempos de pandemia, você já participou várias vezes desse evento aqui conosco, como aluno, agora como egresso, né? E egresso de sucesso. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Kaishiro. Eu digo sempre te falei, eu sou sua fã.
É nóis. Desse jeito, professor. Ó. É muito bom, assim, igual estava falando o professor Saul, poder rever vocês, assim, mesmo que seja de uma forma digital aqui, mas quando a gente vê, né, a gente tem lembranças, né, das provas, né, que às vezes não é uma parte boa, assim, mas tudo bem, faz parte do conjunto como um todo, né? Isso mesmo. Inclusive, agora dia 1º de junho, né, avisando a todos que os jogos comecem. Eu vou deixar vocês, professor Saul, por favor. Professor Caixiro, nós estamos com mais de 10 palestras acontecendo ao mesmo tempo, então vim só te agradecer pessoalmente e continue aí. Boa noite a todos, pessoal. Ótima palestra a todos. Boa noite, professora. Muito obrigado. Perfeito. Bora começar as conversas, né, professor? E a todos também. Fica à vontade. Vamos lá. Perfeito. Deixa eu vir aqui. Vocês já estão visualizando, né? Perfeito. Vou aqui compartilhar. Eu acho que sim, né? Perfeito. Então, vamos lá. Professor, a qualquer momento o senhor pode perguntar, fica à vontade para perguntar também. Fica tranquilo, Caixira, a fala é sua, eu vou ficar de cá só dando suporte e qualquer necessidade, estamos por aí, viu? Fique à vontade, Tranquilo. meu querido. Perfeitamente. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes aqui. E são os agradecimentos que eu queria primeiramente colocar, apresentar, agradecer aos colegas, aos professores, aos mestres que são amigos também nossos, e esse network, essa interação eu acho muito importante. A gente sempre existir ela. Meu nome é Caixiro, o professor Saul já falou algumas introduções aí. Tenho muito orgulho de ter cursado o famoso curso de ADS aí, e é uma jornada, assim, por incrível que pareça, é uma jornada muito importante e é uma jornada muito curta. Então, uma dica que eu posso passar para quem está cursando o ADS ou qualquer outro curso que esteja assistindo a gente, que aproveitem todos os eventos que a faculdade ela proporciona e tentem participar ao máximo, porque assim a gente aprende muito na organização dos eventos, tentando criar algum conteúdo ou até auxiliando na época que tinha eventos presenciais. Então assim é bem importante. Ali estão alguns links, por exemplo, de LinkedIn, que a gente interage mais, Currículo Lattes, ou então um pouco do GitHub, para a gente trocar informações, trocar códigos aí, né? No final também eu vou passar isso aqui. E vamos para o core principal da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo de hoje, que vai ser desenvolvimento low-code utilizando a plataforma OutSystems. Por que é plataforma e não ferramenta? Porque plataforma ela disponibiliza para a gente um conjunto de ferramentas para a gente poder desenvolver um software, desenvolver um sistema, seja ele sistema corporativo, aplicação gerencial e assim por diante, que nós vamos observar ali. Então, por exemplo, de acordo com o Instituto Gartner, que é um instituto de pesquisas e de prestação de serviços a nível global, só em 2021, quer dizer, no final de 2021, o crescimento com as ferramentas e plataformas low-code vai crescer cerca de 23%. E até 2024, prevê-se que no mínimo 57% de todo o desenvolvimento de sistemas a nível mundial vai ser desenvolvido através de plataformas de tecnologias low-code.
Então, ali tem o link da fonte para vocês pesquisarem, vocês podem pesquisar também. Então, é bem importante a gente se atentar a essas novas tendências que vão acontecendo. Na verdade, não é tão nova tendência assim, porque automaticamente a gente já utiliza low code há um bom tempo. Porque low code é a gente encapsular formas da gente automatizar recursos, automatizar algumas rotinas que a gente tem no desenvolvimento. Mas então, tranquilo. O que é low code? É o que a gente estava conversando antes ali, né? Low code é uma forma moderna da gente desenvolver aplicativos, sistemas, e consiste no desenvolvimento visual, que vai abstrair e automatizar muitas etapas. Etapas do ciclo de desenvolvimento, que é você fazer o protótipo da sua aplicação, desenvolver no ambiente de produção, fazer os testes, que são muito importantes, passar para ambiente de qualidade e, posteriormente, dependendo da organização da empresa, evoluir para produção e, por fim, disponibilizar esse produto, né, esse serviço para os clientes finais. Então, assim, por exemplo, a gente tem o low code e, por trás de tudo, e ainda muito utilizado, o high code, que é a famosa telinha preta, onde a gente vai digitar os comandos, seja ele em qualquer linguagem que for, né? E o que a gente quer fugir hoje é dessa tela aqui, que, para falar a verdade, até eu fico um pouquinho embaralhado, tanto de código aqui encapsulado. Então, a gente vai ver aqui. No caso, por exemplo, eu trabalho com a plataforma OutSystems já há cerca de 2 anos. OutSystems é uma plataforma de low-code que fornece, né, ferramentas para a gente poder desenvolver, implementar e gerenciar sistemas. Por quê? Não é só desenvolver o sistema e implantar ele. A gente tem que gerenciar. A gente tem que saber o que está acontecendo com o sistema. O que está por trás daquilo tudo. Então, por exemplo, OutSystems é uma empresa portuguesa de Lisboa mesmo, daqui de Lisboa, fundada em 2001. Então, assim, não é uma tecnologia nova, já é uma tecnologia que está bastante consolidada no mercado. E, atualmente, conta com escritórios em diversos países, em todos os continentes, atende 22 indústrias que são segmentos de todo mundo, e com clientes em mais de 52 países. E, se não me engano, tem um escritório da OutSystems aí no Brasil, que atende boa parte da América do Sul. Então, é bastante interessante a gente começar a pesquisar isso aí. Dentre todos os investimentos que toda a empresa recebeu, em fevereiro de 2021, desse ano, né, a OutSystems recebeu um investimento de 150 milhões de dólares e tem assim, uma avaliação no total geral de toda a empresa, tudo que ela produz, em 9,5 bilhões de dólares. Então, não é uma empresa pequena, não mexe com uma tecnologia fraca, é bem abrangente toda a plataforma. Então, a gente vai ver aqui alguns screens e a gente vai tentar entender melhor como é que funciona esse mundo low-code. Então, aqui, por exemplo, a gente está em uma das telas iniciais, né? Todo o tempo de desenvolvimento com a plataforma gira em torno da IDE dele, que a gente chama que é o Service Studio. No Service Studio, geralmente o desenvolvedor passa aí de 80% a 90% do tempo desenvolvendo tudo do sistema, desde o back-end, front-end, integrações, middleware, os módulos de controle, né, que são as camadas de controle da aplicação. Se a gente for tentar fazer uma analogia, por exemplo, aplicações de 3 camadas, por exemplo, a aplicação MVC, modelo, controle e visão, todas essas práticas de boas maneiras a gente pode implementar utilizando o low-code. Low-code nada mais é que aquela forma de a gente abstrair e automatizar recursos. Então, aqui a gente tem acesso, por exemplo, a todas
as aplicações que a gente vai produzindo, né? Por exemplo, nesse aqui eu estou no meu ambiente pessoal mesmo. Você pode ter um ambiente para estudos, que é bem interessante. Você pode fazer o cadastro. Por exemplo, aí aqui a gente vai entrar numa parte de programação mesmo. Então, assim, o que consiste? Em fluxos de informações, fluxos de dados, que você pode programar o que ele vai processar. Você tem as condicionais, tem os modelos de repetição, tem os modelos de automatismo. Você pode disparar processos em sequência, todos configurados. Por exemplo, imagina que você está a desenvolver um sistema de vendas, que quando o seu cliente final ele finaliza uma venda, tem que disparar um e-mail, depois tem que gerar uma nota fiscal. E isso tudo, antigamente, até então, tinha uma pessoa específica para faturamento, tinha uma outra pessoa específica para emitir essas faturas, para comunicação com o cliente. Então, assim, são processos que podem ser automatizados. Então, a plataforma ela traz esses recursos para a gente poder automatizar, para a gente poder escalar essa disponibilização de serviços. Por exemplo, outros tipos de fluxos. Todos esses fluxos que a gente vai programando, que a gente vai configurando na lógica, no sistema, a gente tem recursos disponível na programação tradicional, digamos assim. Porque a gente tem a parte de exceções, a gente tem os tratamentos de erros, os fluxos, as diversas maneiras que a gente pode configurar, que a gente pode implementar. E o mais importante é não só em programação low-code, o interessante é a gente pensar antes de começar a desenvolver, a gente começar a programar mesmo. Porque o software, o produto final, ele vai sair, ele tende a sair com mais qualidade para o utilizador, que é o mais importante que a gente faz. Então, assim, um pouco do que a gente pode fazer, igual estava no screen anterior, que era a parte mais de lógica de negócio, do back-end da aplicação, de integrações. A gente também programa na parte visual. Vários controles já prontos e a gente pode desenvolver, pode configurar os nossos próprios controles. O mais interessante que a gente vai ver para frente também, que OutSystems é uma plataforma low-code. Isso significa que, dependendo de alguma necessidade que a gente tiver, a gente pode implementar, injetar códigos nela. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver também para dispositivos portáteis, ali, acesso a dados locais na aplicação. Hoje em dia a gente desenvolve também, por exemplo, aplicações para dispositivos móveis. E a gente sabe que nem sempre esses recursos a gente vai poder sempre obrigar ao utilizador final a trabalhar com o dispositivo online sempre. Porque nem todo lugar tem cobertura ou sinal de qualidade. Então a gente pode trabalhar abordando técnicas de persistência de dados de forma local, depois automatizar o sincronismo desse dispositivo com o servidor principal, digamos assim. Então, tem todos esses meios de configurações e de possibilidades que a gente pode fazer isso. E com a plataforma low-code, ela te possibilita, ela te entrega muito, com um tempo muito breve, todas essas aplicações. Então, gerando valor para o cliente final ali. O que a gente estava vendo também, por exemplo, que a gente pode fazer toda a modelagem de dados de forma visual também na plataforma, contemplando todos aqueles tipos de relacionamentos. Aqui eu coloquei um exemplo de uma base de dados pequena mesmo, mas para exemplificar, nós temos ali relacionamento com multiplicidade, muitos, um para muitos, muitos para muitos, relacionamentos
diversificados. Nós temos as configurações das tabelas ali. Deixa eu avançar aqui. Bom, o que a gente pode perceber aqui também, que a gente pode, igual eu estava falando antes, a plataforma low-code, ela não significa que você não pode colocar código nenhum nela. Se você tem uma especificidade, se você tem uma característica mais local, você pode injetar os seus códigos. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu configurei uma consulta, uma query aqui, um pouquinho mais elaborada, utilizando recursos do próprio SQL Server. Aqui eu consigo elaborar e diversificar as minhas consultas de dados. Embora a plataforma ela já vai automatizar isso para a gente, mas à medida do possível e para até a gente ter um desempenho melhor, a gente pode customizar as consultas, por exemplo. E é bem interessante, assim, antes da gente começar a desenvolver em low code, a gente ter uma mínima noção do que acontece por baixo de tudo. A noção que eu digo de fundamentos, a gente saber estrutura de dados é bem interessante, porque você vai extrair mais do que mais que a plataforma pode te possibilitar. Porque não adianta nada, por exemplo, você estar com uma ferramenta, uma plataforma, uma tecnologia muito boa nas mãos, acessível para você, mas você não extrair minimamente o que aquela tecnologia pode te proporcionar. Então, por isso que é bom a gente saber bastante fundamentos, por isso que é bom que as aulas de lógica de programação, as aulas de estrutura de dados, de rede de computadores, de lógica booleana, ela é tão importante porque te dá os fundamentos para você poder construir melhor as suas soluções e poder exemplificar melhor. Então, por exemplo, naquele screen anterior, ali, eu estava com uma consulta, aqui eu já estou partindo para uma atualização de dados, comando simples, um update. Lembrando que update e delete sempre coloquem alguma condição no where, né, para você não correr o risco de ter problemas com as suas bases de dados. Sempre ter backup também. E aquele where ali 1 igual a 1 não vale. Esse aí sempre vai passar. Então aqui eu estava com uma consulta no slide anterior e aqui eu já estou com um comando de atualização de dados. Então a plataforma ela te permite você fazer injeção de código. Uma característica bem interessante também que por padrão nativamente ela já tem controles para fazer o encode desses comandos, para a gente não ter aquelas surpresas desagradáveis de SQL inject na nossa base de dados ali. Porque tem muitas brechas que a gente tem que ir fechando ela, para a gente não ter desagradáveis surpresas aí na base de dados. E tudo isso aí é programável através de fluxos. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção, essa base muito boa para a gente saber o que a gente pode performar no sistema. E também, por exemplo, não só comandos SQL, a gente pode injetar código JavaScript, quando a gente tem um comportamento muito específico. Por exemplo, na semana passada ou 2 semanas atrás, eu me deparei com uma situação no trabalho que eu precisava de um comportamento específico de um elemento visual da aplicação. Então, assim, eu precisei de injetar um código JavaScript para ele poder ativar esse comportamento específico naquele elemento em questão. Eu precisava, por exemplo, de destruir uma feedback message em um determinado tempo. Então, assim, a plataforma me permite também eu poder injetar esse código. O mais interessante é que a gente automaticamente vai estudando outras tecnologias também, concomitante com a utilização da plataforma em questão.
É bem interessante. Igual a gente pode injetar código JavaScript, comandos SQL, e a gente pode colocar também aqui, customizar estilos, estilização, que é o famoso CSS. Então, ele tem um editor de CSS que já possibilita muita coisa para a gente, só que a gente pode colocar esse código ali para ele. E customizar esse código, e o interessante é que quando esse código já está dentro da plataforma, ela vai reutilizar ele para a aplicação inteira. Então, assim, você tem um reuso de todos os componentes, de todas as partes que você desenvolve como um todo. E, por exemplo, aqui a gente vai especificando mais a parte de base de dados, a parte back-end, de fundação da plataforma. A gente tem a visualização e a gente consegue editar alguns dados, isso em tempo de desenvolvimento, em tempo de execução, é uma outra parte que a gente vai ver logo a seguida. Então aqui, por exemplo, a plataforma já entrega algumas automações para a gente. Consultas de dados já elaboradas. Ali logo abaixo vocês podem perceber que, por exemplo, tem um pop-up ali do comando SQL que ela gera. Como ela tem todas essas colunas dessas tabelas, por exemplo, isso aí seria equivalente a um select asterisco from tabela. Ele vai trazer todos os campos daquela tabela. Aí tem uma coisa interessante que a gente tem que pensar, que, por exemplo, um select asterisco, raramente a gente vai utilizar todos os campos daquela tabela, que a gente vai trabalhar com aquilo lá. Embora que a plataforma mostre para a gente todos esses campos, em tempo de execução, em tempo de... quando ela vai compilar todo esse código que você trabalha local, e ela vai compilar isso e jogar no servidor para gerar o artefato final, ela otimiza, ela verifica. Eu estou usando essa coluna valor em algum lugar? Se eu estou usando essa coluna valor, ela vai para dentro da cláusula select. A coluna data, que é a segunda ali, se eu não estou usando ela, o sistema, no produto final, a plataforma não vai gerar a coluna data contemplada na cláusula select. Então, ela vai otimizar o código da gente. A gente tem essa visualização em tempo de design time, enquanto a gente está a desenvolver, mas quando a gente está executando a aplicação, produto final, ela faz essa otimização de código ali. Então, a gente pode ver o comando SQL ali gerado. Então, tem todas as ações lá na árvore ali do lado direito, que a gente percebe desses aí, que são as ações CRUDs, né? Create, Update, Reload, Delete, de todos todas as tabelas que a gente vai criando. E a gente pode customizar todas essas informações ali. Aqui também a gente vai injetando outros códigos JavaScript que você pode colocar input e output nessas ações. O interessante disso aí também é sempre a gente pensar em componentes reutilizáveis. Se é uma parte que eu posso reutilizar, eu vou encapsular ela em um bloco específico, em uma ação específica, e vou reutilizar ela aonde eu precisar daquele recurso ali. E eu posso customizar isso configurando parâmetros de entrada, parâmetros de saída, para eu poder customizar e atender ao máximo o que eu precisar desses recursos ali. E geralmente a gente usa aqui JavaScript puro, digamos assim, JavaScript na versão vanilla dele, onde vai ter um melhor desempenho na compilação do produto final. Bom, aí na aplicação, na plataforma também, a gente pode gerar produtos finais, a gente pode gerar aplicativos. Então, ela vai poder gerar para você o APK para Android, para você já publicar na loja, e ela já vai gerar
a parte do iOS também. Lembrando que o iOS tem algumas características a mais, porque você tem que ter uma conta específica de desenvolvedor e passa por uns outros processos a mais. Só que a plataforma ela já tem um step by step, de tanto gerar o artefato para a loja consumir, isso aí, e também para a gente fazer testes de performance. Igual a gente viu em alguns slides anteriores, toda a plataforma ela não assim é só específica para desenvolvimento. Você desenvolve, implanta o sistema e você faz monitora tudo que está acontecendo no sistema. Se alguma consulta sua, alguma query que a gente configura, que ela não está performando, o sistema ele tem uma um painel de gerenciamento que vai avisando para a gente. Então, ele ajuda tanto nessa parte de gerenciamento quanto de distribuição das aplicações que a gente gera aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de controles de versões de sistema entre ambientes, onde a gente tem ali configurado, nesse contexto, 3 ambientes, de desenvolvimento, de teste e de produção, que é o artefato final. Isso nesse contexto. Eu já trabalhei em projetos que eram 4 ambientes. Tinha desenvolvimento, QA, pré-produção e produção em questão. Então, todo o desenvolvimento inicial feito em ambiente de dev, de development, depois a gente testa ou vai para o controle de qualidade, depois a gente gera o artefato de produção. Então, nessas etapas, a gente descobre, a gente faz testes, faz os refactors necessários ali para a evolução de toda a aplicação e na plataforma mesmo a gente controla. Ela tem o controle de versão do código, de versionamento, porque como o foco da plataforma é desenvolvimento corporativo, você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar em equipe. Então, ela tem ferramentas, ela tem um ferramental para gerenciar essa equipe, onde você pode configurar perfis como líderes técnicos, desenvolvedores, e você sabe qual desenvolvedor que publicou ou compilou tal recurso, tal artefato, a versão daquele código também, daquela lógica. O sistema a plataforma vai automaticamente identando essas informações. Igual ali, por exemplo, a gente tem ali a primeira coluna ainda em desenvolvimento, a outra beta teste e a última produção. E a gente sabe o nome de qual desenvolvedor que fez tal alteração, tal recurso, que desenvolveu tal feature ali. E a gente vê os status. Se a gente vai precisar de fazer um merge de um código com outro, que é mesclar um código a outro, uma lógica a outra, o que está precisando de fazer atualização de referências, porque a gente trabalha com módulos diferentes, que na plataforma a gente chama de spaces. São conjuntos de funcionalidades que você está desenvolvendo aqui, o seu colega está desenvolvendo uma outra parte, e no final das contas a gente vai ter que juntar tudo isso aí. E no sistema, não só na plataforma inteira, não só você desenvolve dentro dela, você pode estender funcionalidades para fora dela, expondo serviços REST, serviços SOAP, integração nativa com o sistema SAP nela. E, por exemplo, aqui a gente vê um teste aqui de passagem de sistema entre ambientes, onde eu tenho o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de teste. Então, eu vou evoluir para o ambiente de teste. Isso significa o quê? Que toda a minha lógica que está no ambiente anterior, que é desenvolvimento, ela vai passar a atualizar o ambiente de teste. Então, eu vou passar tudo que foi desenvolvido para um outro ambiente, para poder fazer os testes e assim por diante. Então, a própria plataforma já avisa para a gente o que está com conflito, o que precisa de uma observação maior. Por exemplo, esses toggles aqui que estão... Opa, passei. Os toggles ali que estão em vermelho significa que tem algum conflito, que a gente tem que fazer, observar e escolher qual parte da lógica vai passar
vai evoluir de ambiente. O que está verdinho ali é o que está normal, sem conflito, sem precisar de fazer merge. E o que está desse verdinho, meio azul aí, que ele só está a mostrar alguma diferencinha no código, mas que vai passar normal. Isso aqui a gente pode muito assimilar como aquelas evoluções do Git, quando você vai commitar o seu código, quando tem break changes nele, quando você vai precisar de escolher qual trecho dele que você vai commitar ou não. Então, assim, e o processo de deploy da nossa aplicação? É tudo automatizado, a plataforma entrega tudo. O artefato que a plataforma gera, no final das contas, é uma aplicação em .NET, com base de dados que, por default, é SQL Server, é uma stack da Microsoft, ou a base de dados você pode escolher também se você quer ela em Oracle. Né? Isso vai depender do contrato da empresa e assim por diante. Mas então, tudo que a gente desenvolve, a própria plataforma, ela vai ler aquela lógica abstraída, aquele low code, e no final das contas vai transformar tudo em aplicação .NET. Ali. Então, e o interessante dela também, se você já tem alguma biblioteca ou alguma funcionalidade em .NET, você pode estender para dentro da plataforma. Ou seja, você pode utilizar recursos de sistemas legados, entre aspas. Se você tem uma biblioteca que já faz um cálculo, já faz uma funcionalidade, já está bem testada, você pode importar essa funcionalidade para dentro da plataforma, abstrair ela e utilizar ela de forma mais tranquila, digamos assim. Então, esse aqui é um exemplo. Quando a gente tem a passagem do sistema entre ambientes, né, um simples clique num botão, ele faz toda essa verificação, essa checagem, estando tudo certo, tudo ok, ele vai evoluir o nosso sistema para o próximo ambiente. Então, o que eu estava falando antes, a plataforma, ela te entrega muito mais recursos. Então, aqui a gente pode ver que End User Experience, ali são as telas, os fronts que foram gerados nesse projeto em questão e o percentual de otimização que a plataforma conseguiu fazer com ele. Então, a gente tem aqui as telemetrias do Apdex, de responsividade de tempo de distribuição da aplicação, tempo de quebra, de resposta de quebra da aplicação. Então, toda a plataforma ela já te entrega essas características, justamente para a gente poder ter uma melhor noção do que está acontecendo, porque não é só entregar o produto final, a gente tem que dar manutenção e evoluir aquela aplicação. Então, a própria plataforma ela já te entrega recursos para você gerenciar todas essas informações. Por exemplo, ali, nesse projeto em questão ali, tinha uma query que estava demorando um tempinho a mais, digamos assim, para ser processada. Então, o sistema ele vai mostrar as chamadas daquela query e vai mostrar para a gente o código. O que está acontecendo ali, se está demorando demais, quais as partes que podem ser melhores, se tem recurso que não está sendo utilizado, automaticamente ela já vai suprir aquilo lá para otimizar recursos computacionais ali, e vai te dar toda a estimativa, tudo que está acontecendo ali por trás. Bom, fora tudo isso da plataforma de desenvolvimento, de manter aplicação, a parte de governança, tem uma seção na aplicação chamada Forge, que é onde a gente coloca todos os recursos adicionais, né, que a gente pode desenvolver componentes para a plataforma também. E a maioria desses componentes, se não me engano, cerca de 97% desses componentes é de uso gratuito. Então, se você já trabalha com a plataforma,
você pode consumir todos esses recursos aí. Então, tem recursos de, por exemplo, bibliotecas adicionais, recursos adicionais de experiência de usuário, de configurações adicionais, de integração entre sistemas. Você pode integrar com recursos da AWS, do Google, do GCP, da própria Azure, a plataforma Azure da Microsoft. Você pode, existem já ferramentas técnicas para a gente implementar recursos como BDD ou DDD, fazer testes dentro da plataforma como um todo. Então, ali, isso aqui é um exemplo da gente implementar recursos de testes automatizados para o que a gente desenvolveu. Então, ali a gente tem tudo que a gente usa na programação tradicional, todo o conceito, digamos assim, a gente também utiliza no desenvolvimento low-code. Só que o low-code traz essa facilidade e essa rapidez, desencapsulando, né, todas essa complexidade. Então, a gente pode configurar recursos para fazer testes, para fazer validações de fluxos de dados e implementar todos esses recursos também ali. Então, por exemplo, a gente tem ali BDD de teste, tem teste automatizado, teste de interface gráfica, a gente pode testar APIs SOAP, teste framework, teste de performance. E, por exemplo, tem um componente que eu mesmo publiquei ali, que é esse Track Changes Component, que ele vai fazer uma verificação de acordo com 2 objetos que você envia, a mudança de estado dele. Então, se um objeto em formato JSON, por exemplo, ele tem tais campos preenchidos, você vai enviar uma cópia desse objeto. Esse componente que eu publiquei, ele vai verificar a diferença desses 2 objetos e te retornar ela. Isso é interessante porque quando você vai construir, pensando em otimização de recursos computacionais, quando você vai construir um formulário ou uma parte no sistema que vai processar ou persistir dados, se o utilizador lá, por exemplo, o usuário, abriu aquela tela, aquele front, não alterou nada e clicou no botão salvar, não compensa você consumir recursos do lado do servidor para você gravar de novo esses dados que não tiveram mutação, não houveram modificação. Então, antes de gravar isso aí, você pode, por exemplo, fazer a verificação. Houve mudanças nessas informações? Se houveram, eu vou persistir. Se não houveram, eu não preciso de persistir, eu não preciso de consumir aqueles recursos. Então, por exemplo, isso aí era uma necessidade que eu tinha, e até então eu não sabia como é que implementava esse recurso. Em projetos anteriores que eu já trabalhei com .NET, a gente tinha essa particularidade. Então, assim, eu notei que eu poderia estender essa funcionalidade, eu aproveitei um pouco da biblioteca que eu já tinha, estendi essas funcionalidades para dentro da plataforma e disponibilizei esse componente ali. Esse componente eu publiquei ele em dezembro do ano passado, e até então, quando eu tirei o print, que foi no começo dessa semana, já tinham 10 downloads e 4 avaliações. Mais interessante que a própria comunidade vai sugerindo, vai avaliando aquele componente. Então, assim, você pode contribuir com as suas necessidades, com o que te atendeu, disponibilizando recursos para a comunidade como um todo. E não só serviços, por exemplo, esse de back-end que eu criei, mas você pode fazer componentes visuais e publicar. O mais interessante é que, por exemplo, esse recurso eu posso expor uma API, por exemplo, uma API REST, e para qualquer outra tecnologia consumir, uma aplicação em Java, uma outra aplicação em .NET, em Node, em REST, em Python, pode consumir esse recurso que
foi criado, disponibilizado para a plataforma OutSystem, outras tecnologias utilizarem ela também. Aí. A gente pode encapsular esses recursos em microserviços e expor eles ali. E o que a gente estava vendo antes também, a plataforma ela vai te também dar umas melhores práticas, umas best practices que tem no guia de estado dela. Então, assim, você tem recursos da sua camada de fundação, que geralmente é a de base de dados, é onde você tem integrações, onde você consome dados ali, você mexe na camada mais baixa. Geralmente é sempre recurso vai evoluindo para camadas superiores. Onde você tem a camada de fundação, a próxima camada seria de lógica de negócio. Então, o que é o ideal? A de lógica de negócio consome recursos da fundação, e nunca a fundação consome recursos do módulo de cima. Então, a própria plataforma, ela te dá recursos como, por exemplo, essa aplicação chamada Discovery. Ele vai realmente descobrir quais as integridades que estão sendo violadas ali, entre camadas do sistema. Redundância, chamada cíclica, que uma função A, por exemplo, chama a função B, que a função B chama a função C, e a função C chama a função de novo a função A. Então fica esse círculo todo. Não é o ideal isso acontecer em aplicação. Então, assim, a própria plataforma já te discrimina isso, já te fala se isso está acontecendo. E ela vai colocando peso por nível. Então, se você está consumindo, está violando algum recurso, a própria plataforma ela vai te passar, te mostrar isso aí. E automaticamente você vai só melhorando a qualidade do software, do produto final que a gente gera. Várias outras aplicações e recursos que a plataforma entrega para a gente, o Architecture Dashboard, que, por exemplo, ele vai te falar as descrições que você não coloca nos seus componentes que você cria. Tinha uma característica interessante que o projeto anterior que eu estava, a gente fazia uma competição entre as squads, qual squad que ficava com o score mais baixo no Architecture Dashboard. Por que disso? O score mais baixo, nesse caso aqui, significa que você seguiu todas as práticas. Que aqui ele vai mostrar para você o que você precisa de melhorar em todo o seu desenvolvimento. Então, a gente fazia uma competição interna entre a gente para ver, no final de cada sprint, qual squad que estava com o score mais baixo. Significava que ela seguia muito as boas práticas da própria plataforma. E vários outros recursos, ferramentas que a gente poderia ficar N tempo aqui conversando, mostrando para vocês aqui. Aqui a gente mostra um painel um pouquinho com informações, tá até os quadros pequenos, porque nesse projeto aqui em questão, nesse print aqui, são muitos módulos, são muitas aplicações, e a gente tem uma visão geral de toda a fábrica de software aqui, com todas as suas particularidades, toda a sua divisão de módulos, onde a gente tem toda a configuração, a discriminação do que relaciona com o que na aplicação e em toda a parte dela. Bom, aqui eu preparei só uma coisinha para a gente verificar. Não sei, quem tiver com o celular, eu criei uma aplicação que vocês podem testar. Tem esse QR Code aqui. Opa, vou voltar aqui. Essa aplicação foi um exemplo simples que eu coloquei aqui para a gente poder, só para vocês verem assim o que a gente consegue fazer com a plataforma. Eu vou aqui compartilhar uma outra tela aqui, professor. Deixa só eu vir aqui. Eu vou voltar àquela parte do QR Code
Só que eu tenho aqui uma outra coisa interessante só para mostrar para vocês, que é isso aqui, se não me engano. Exatamente. Foi uma aplicaçãozinha, uma PWA, que eu fiz aqui rapidinho, para a gente ver. Eu acho que aqui vocês já estão visualizando certinho, deixa eu só conferir aqui. Sim. E aqui, se vocês conseguirem ler esse QR Code, vocês vão diretamente para a aplicação aqui, onde eu coloquei aqui o link para assistir a aplicação, a apresentação que foi vista no YouTube. E, por exemplo, se a gente clicar aqui, a gente tem uma telinha simples. Eu não mexi em tanto código aqui de cadastros. Então aqui, ó, a gente pode colocar uma nova informação. Eu vou tentar gravar e ele avisa para a gente aqui. Foi as configurações que eu coloquei para preencher o nome. Se eu colocar pouca informação, e ele já avisa também para a gente. Isso tudo configurável, isso tudo programável. No mínimo 3 caracteres. Se eu vim aqui colocar uma outra informação, por exemplo, na data de nascimento, ele vai avisar, né? Creio que você não é um viajante do futuro, para ter nascido no futuro. Então, assim, a gente pode fazer todas essas configurações aqui. Se alguém, às vezes, tiver com o celular, quiser fazer um teste na aplicação, por exemplo, aqui, eu vou vir aqui, tem outras partes de teste que eu coloquei aqui para a gente. Já subi com algumas informações ali, para a gente poder brincar, explorar um pouco do que a plataforma tem ali para a gente. Então, por exemplo, essa parte aqui de cadastro de aluno, eu coloquei uma modelagem bem simples aqui. Todas aquelas mensagens que a gente apareceu, que nós vimos ela aparecer ali, é programável. A gente pode configurar elas de forma sistematizada. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente configura isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Ok. Assim, eu vou deixar um pouquinho mais aqui. Assim, aqui, certo. Alguém conseguiu já ou teve algum problema para escanear esse QR Code? Deixa eu ver aqui. Alunos. A interação dela. Aluno teste. Aluno. Ok, primeiro evento, está ativo. Gravei. Ele atualizou aquela informação lá. Então, a gente pode configurar isso aqui. Eu vou abrir aqui a IDE para configurar e mostrar para vocês. Só um minutinho. Janela. Separador do Chrome. Certo. Eu vou tentar partilhar aqui a tela toda. Vai dar um lag aí para vocês, mas eu vou fazer o seguinte. Eu acho que tá tudo aqui. Isso. Agora sim, vocês estão aqui já. Eu vou tentar colocar ao lado aqui o QR Code e vou mostrando para vocês aqui em tempo. Ok. Aqui eu já estou com. É porque eu deixei o Chrome aqui no plano de fundo. Mas, por exemplo, eu estou aqui com a IDE aberta, onde a gente pode programar tudo que acontece na aplicação. Eu vou aqui para aquela parte do cadastro do aluno, por exemplo, os detalhes do aluno, e na ação de salvar, eu tenho toda a minha lógica ali.
onde eu verifico se o nome do aluno foi preenchido. Se não foi preenchido, eu venho para cá e configuro aquela mensagem. E falo que aquele input lá está inválido, valid false. Se, por exemplo, se tem menos de 3 caracteres, que foi uma coisa que eu configurei aqui também, eu posso configurar, colocar outros, menos de 2 caracteres só, por exemplo. Venho aqui, configuro, e ele vai falar para mim, ele vai dar aquela mensagem lá, coloque no mínimo 3 caracteres, ou coloque no mínimo 2 caracteres. Aquela validação que eu coloquei, por exemplo, com o ano, foi o seguinte: se a data de nascimento que foi informada lá no cadastro, no registro do aluno, for maior que a data corrente, ele vai bloquear, ele não vai passar. E eu configuro aquela mensagem aqui. Eu coloquei aquela mensagem do tipo de atenção, né, aviso, warning. Eu posso configurar ela do tipo error, que ela vai ter uma característica diferente. Posso configurar pop-up nessas ações, nessas interações. Eu posso tirar outras informações aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar data de nascimento não pode ser maior que data atual. Então eu configuro aqui. Opa, ficou errado aqui uma coisinha. De nascimento, ok. Aí nesse momento agora eu vou publicar a minha solução. Ele vai sincronizar essa lógica que eu tenho localmente, ela vai sincronizar com o servidor. E eu vou aqui atualizar o emulador que eu estou utilizando aqui. Quando eu vier aqui, por exemplo, eu posso criar ou alterar. Se eu colocar de novo, por exemplo, dia 21, e vier aqui, aí ele vai colocar, data de nascimento não pode ser maior que data atual. Então ele já mudou a mensagem, ele já alterou ela aqui. Então, automaticamente a gente vai vendo o que a gente programou, o que a gente conseguiu programar aqui. Por exemplo, eu posso visualizar também os dados que estão aqui dentro. Então a gente viu lá que eu tinha alterado a informação, ele já trouxe aqui para mim. Por exemplo, se eu vier aqui, eu vou clicar em voltar, vou alterar isso aqui e vou colocar aluno de teste FANAP, por exemplo, e vou salvar aqui. Ele alterou, automaticamente ele vai refletir essas informações aqui para mim, nesse modelo aqui. Então, desse lado, tenho, por exemplo, a minha base de dados. No caso, eu tenho uma tabela só, local, que é essa aqui de aluno, que foi um registro rápido que eu fiz. Eu posso incluir, adicionar atributos a essa entidade. Posso tipar ela, por exemplo, esse aqui é do tipo texto, data de nascimento do tipo date. E-mail tem um tipo específico que ele vai validar se aquele e-mail tem as informações corretas para aquele tipo de campo. Primeiro evento online, aí eu coloquei do tipo booleano, verdadeiro ou falso, para determinar, para você marcar ali. Então tem todas essas características que a gente pode configurar, que a gente pode moldar ela aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui que a gente pode ver. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui algumas outras aplicações que a gente vai visualizar. Tem uma aplicaçãozinha que eu criei aqui para a gente ver perfis do GitHub. Então, por exemplo, eu vou publicar ela aqui, alterar, por exemplo. Vou vir aqui, vou dar um OK. Ele vai mostrar para a gente as informações do Git. Então, isso aqui, eu consumi uma API do GitHub e automaticamente
eu posso visualizar essas informações para cá. Então, ele direcionou para uma outra tela. Então, o interessante também da plataforma é que a gente pode consumir recursos que estão externos. Por exemplo, a plataforma aqui ela tem um recurso nativo que a gente pode consumir ou expor APIs REST e APIs SOAP e trabalhar com sistemas SAP. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz apenas um consumo da API do GitHub, que eu coloquei aqui. Então, eu posso ter essa interoperabilidade com outros sistemas, que é o que a gente trabalha bastante hoje, que o sistema tem que comunicar com N outros. Então, por exemplo, essa API aqui do GitHub, eu estou consumindo 2 métodos dela, que é pegar os repos, os repositórios daquele username e pegar as informações do usuário em questão. Então, ao abrir essa aplicação, ao clicar no botão aqui, eu faço uma requisição, que ele vai pegar as informações daquele usuário, do Git, e trazer aqui para mim. Então, aqui ele já traz em formato JSON. Por exemplo, eu posso vir aqui, fazer um teste. Venho testar. Vou vir aqui, colocar um nome. Ok. E ele já trouxe toda a informação aqui para baixo, para a gente. Então, eu posso consumir, por exemplo, uma API dos Correios para pegar CEP, por exemplo, e programar ela toda aqui e fazer o sistema trazer essas informações. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou configurar aqui para vocês verem. Aqui, esse outro método aqui que eu estava procurando, não achei. Esse aqui, ele é responsável por trazer todos os repositórios daquele utilizador, daquele username. Então, de acordo com o que você coloca e configura, ele já vai trazer as informações para a gente. Isso aqui é que eu estou expondo essas informações. Mas, por exemplo, nessa aplicação aqui que a gente fez, eu poderia vir aqui, eu estava consumindo aquela do GitHub, eu posso expor uma API aqui de alunos teste e listagem de alunos. Opa, cliquei com o mouse errado. Alunos. Eu vou vir aqui, eu vou colocar uma simples aqui, alunos. Por inferência, ele já coloca a tipagem aqui, mas a gente pode configurar também. Aí eu venho aqui, automaticamente pegar uma listagem de todos os alunos e eu vou colocar um output para essa função. Então, programando aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma consulta que vai trazer todas as informações de alunos daquela tabela que eu tenho, aquela modelo, e eu vou fazer uma atribuição de informações, de valores ali. Eu vou publicar essa API aqui. Interessante também que a gente pode, automaticamente, a plataforma ela cria uma documentação. Cria aquele famoso Swagger daquela API. Eu posso colocar a documentação nela, por exemplo. Vocês estão vendo que aqui está meio cruas as informações, estão meio vazias. Aqui o objeto JSON que representa um registro daquela tabela minha. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar uma descrição. API REST para informações de alunos. Aí eu venho aqui, lista de alunos. Objeto
de representação. Vou publicar aqui, só para vocês verem acontecendo mesmo. E automaticamente a gente tem esse, deixa eu atualizar aqui. Automaticamente ele já vai colocando as descrições daquela informação. E aqui eu tenho finalmente o endpoint, que eu posso consumir ele em qualquer lugar. Lembrando que eu coloquei o método get só. Vou vir nele e vou pegar. Por enquanto eu tenho só um aluno cadastrado lá. Se eu vier aqui na minha aplicação, só para a gente finalizar também, deixa eu vir aqui. Isso. Se eu vier aqui, outro teste de nascimento, eu vou colocar 2/2/2000. Ok, ativo, salvei. Eu tenho 2 registros e automaticamente eu vou recarregar aqui. Eu tenho 2 registros aqui. Então, assim, a gente vendo tudo acontecer em tempo real. Todas essas características aqui. Deixa eu vir aqui agora. Ok, vou parar aqui de partilhar. Isso. Bom, o que eu tinha para compartilhar um pouquinho com vocês é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, é só um pouquinho de todo o potencial que a gente pode aproveitar da plataforma. Era isso aí. Alguma pergunta no chat? Alguma colocação? Bem-vinda de volta, professora Maria Rita. Pessoal que quiser comentar aí, aberto a falas pelo chat, eu não sei, tem que ver com a professora Maria Rita, qual o tempo que ainda temos disponível, professora? Não, tá tranquilo, eu só queria ver com o Caixiro. Seguinte, Caixiro, como eu tive que sair, não sei se você falou, mas gostaria que você, rapidamente, para a gente finalizar, você desse uma fala sobre sua trajetória na instituição, né, aquela, mais ou menos aquilo que você falou num outro evento que a gente conversou, para que o pessoal tenha aí, saiba seguir o seu caminho, né, saiba escolher o que trilhar. Então, gostaria que você, para finalizar, falasse aí rapidamente. Sim, não, tranquilo, pessoal. Bom, pessoal, eu comecei o curso de ADS em 2016, no primeiro semestre do ano, e assim, para mim foi um grande divisor de águas, porque eu aprendi bastante, extraí bastante, aproveitei também todos os eventos que durante o curso a faculdade proporcionou. Tive uma boa experiência também de, por exemplo, de participar nos últimos períodos na parte que organizavam eventos. Então, assim, a gente percebe que para criar toda essa estrutura, a gente precisa de pessoas, de trabalho em equipe. Então, assim, aprendi bastante nessa parte. É muito importante a gente também tentar sempre ajudar um colega ou compartilhar o que a gente sabe, ou se às vezes um colega não está bem entendendo alguma coisa, a gente sempre pode ter algo para contribuir, porque do mesmo jeito que a gente pode ajudar, a gente vai precisar de ajuda. Eu precisei em vários momentos de ajuda, recorri aos professores, ao professor Saul, que eu tinha mais aproximação com ele, com a professora Maria Rita também. Uma coisa que me ajudou bastante também e que melhorou até o meu trabalho, até a minha personalidade em trabalho, foi quando eu fui monitor de disciplina. Porque quando você tenta explicar algo a alguém, você tem que se preparar. Automaticamente você se força a estudar mais, a investigar mais,
aquelas características, aquele conceito como um todo. Então, assim, eu tive a honra, o privilégio de ser monitor de disciplinas a partir do segundo período, foram todos os períodos seguintes, e o que eu gostava bastante era de ser monitor da parte de lógica de programação, e se não me engano eu fui uma ou duas vezes de modelagem de dados também. É sempre bom a gente diversificar e participar de todos esses eventos, porque são oportunidades da gente fazer network e conhecer outras pessoas. E através do network que a gente vai conseguindo oportunidades. Eu tinha concluído o curso em 2018 e já comecei a pesquisar algumas vagas, alguns outros cursos para fazer também, a gente não parar, e oportunidades fora. Eu já tinha vontade de saber como que são os projetos fora do Brasil, como que eram, e isso aí, os networks que eu fui fazendo me proporcionaram essas experiências. E uma coisa que eu digo para vocês assim, ó, tudo começa ali na academia mesmo, onde a gente percebe que o trabalho em grupo, a pesquisa, o estudo e principalmente os fundamentos de tudo são muito importantes, porque aí no Brasil e aqui fora são cobrados muitos fundamentos de conhecimentos. Por exemplo, eu fiz um teste um teste de admissão, que era uma parte de lógica de programação, que o entrevistador da parte técnica chegou a perguntar para mim assim: Caixeiro, como é que eu sei que o número é par ou não? Aí eu pensei na minha cabeça, eu uso uma função, né, para fazer isso. Só que aí a pessoa lá, o entrevistador, ele perguntou: não, eu não quero saber de função, eu quero saber a parte lógica. Como é que você sabe? Aí eu falei, né, pego o número, divido por 2, se tiver resto, é ímpar, se não tiver, é par. Tudo bem. Então, como que eu divido um número por outro sem utilizar multiplicação e divisão? Aí eu pensei, mas como é que eu vou dividir sem usar divisão ali? Então, assim, são essas perguntas, essas questões que a gente só vai saber se a gente praticar lógica de programação, se a gente estudar fundamentos, se a gente estudar estrutura de dados. Então, se a gente tiver todos esses alicerces, esses fundamentos bem solidificados, a gente consegue bastante oportunidade com isso aí. E a faculdade teve uma importância ímpar para mim. Para mim fez muita diferença. Por que eu pedi para você falar, Caixeiro, que às vezes as pessoas pensam, nossa, parece tão distante para mim. Não é, e não é. Eu digo sempre, tenha um objetivo, procure. O Caixeiro foi monitor de várias disciplinas diferentes, sempre fazia todos os trabalhos, sempre estudioso dos fundamentos. Eu até discuto muito com o Saul, por que a gente trabalha tantas linguagens? É importante fazer isso, mas muito mais importante é saber o fundamento da programação. Porque se você sabe, como o Caixeiro disse, como saber se o número é par ou ímpar em uma linguagem, você sabe em todas. Se você sabe como receber uma informação que o usuário está digitando no teclado, passar para o programa e tratar essa informação, você sabe em qualquer linguagem, porque o conceito, a lógica é a mesma. Talvez muda a sintaxe, mas o conceito e a lógica é a mesma. Então é por isso que a gente tem que saber isso aí. Então eu quero agradecer muito, Caixeiro, mais uma vez, por essa oportunidade de te escutar, né? Esse vídeo está gravado, então a gente vai ter a oportunidade de ver várias vezes. E não para por aqui, né, Caixeiro? Sempre a gente vai estar comunicando. Queria poder te abraçar pessoalmente, mas tem um oceano e uma pandemia que nos separam.
Exatamente. Se Deus quiser, num futuro próximo a gente vai sair dessa pandemia aí, mas que a gente, de alguma forma eu possa ir, né? Nós possamos ir passear na Europa, né, Saul? E encontrar, né? Eu não vou falar para você voltar aqui, não. Quero ir e à Europa passear. Muito obrigada, Caixiro. Muito obrigada aos presentes. O evento é preparado para vocês, então todo mundo que está aqui, muito obrigada pela presença. Professor Saul, por favor. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Caixiro. Depois você responde a pergunta do pessoal. E teve uma pergunta no chat. Monitore aí que você consegue respondê-la. Uma breve, a Maria Rita fala de duas questões extremamente pontuais. Uma é a dedicação e a outra é o conceitual, que eu sempre reforço, que eu sempre valido em sala. O aluno que tem fundamento, ele tem alicerce, ele tem estrutura, ele tem subsídios para trabalhar, e eu sempre brinco, a linguagem passa, o fundamento fica, né? A linguagem, o framework, ele gira e está girando, e o Caixiro traz aí para nós uma enxurrada, Maria, você não teve a oportunidade de assistir tudo, dado ao cenário de gestão do evento e a participação. Mas assistirei. Uhum. Mas o Caixiro, ele simplesmente deu um show de recursos aqui em uma fala de 1 hora. Ele deu um show, literalmente, de recursos e subsídios e ferramentas, tecnologias, e uma filosofia, claro, né, Caixiro, acima de tudo, uma filosofia. E eu quero dizer assim, estendendo o exemplo do Caixiro aos demais. Pessoal, o mundo é dos dedicados. O mundo ele é dos caras que se empenham, dos que ralam e não tem resultado de graça. Observem pelo compartilhamento de tela que o Caixiro encerrou a fala dele quase 00:40, a palestra dele. Então, nesse exato momento, ele está em um cenário, abre aspas, né, de sacrifício, a fim de atender o Unifanap e atender essa palestra aqui maravilhosa que ele trouxe a todos nós. Então, não existe resultado sem sacrifício. A gente vê isso muito bem formatado e estruturado pela fala do Caixiro, e agradeço aqui, sempre agradeço o Unifanap, porque é uma casa que me acolheu desde o meu início de carreira acadêmica, e me deu oportunidades de crescer de uma forma ímpar, como pessoa, como professor, e digo, sem medo de errar. Aqui nós temos grandes cabeças, uma estratégia de planejamento muito robusta, e o Caixiro é uma das evidências que nós temos resultados palpáveis e tangíveis dentro do mercado de trabalho. Parabéns, Caixiro, muito obrigado, Maria, e todos os alunos aí, um beijo, um abraço a cada um. Estamos sempre nessa, firmes, fortes e constantes. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Só agradecer. Uma última palavrinha é o seguinte: se vocês querem ser encontrados, se vocês querem ser notados, deixem rastros. Compartilhem seu conhecimento, publiquem o que vocês estão estudando, saibam fazer network, saibam configurar o seu LinkedIn para ter visibilidade, sempre mantenham ele atualizado. E, assim, a gente tem oportunidade de todos os lados. Não é só em trabalho profissional que a gente pega experiência. Olha para alguma coisinha que você tem em casa, o livro de receitas da sua mãe, da sua avó, pega ele e tenta, aos poucos, fazer uma aplicação para ele, um sistema, e você vai pegando experiência. Posta isso no seu GitHub, nas suas redes sociais, faz isso movimentar, que isso vai dar uma visibilidade muito grande. E sempre estejam ativos na comunidade. Só isso aí. Nada é impossível. Se alguém foi e fez, você também dá conta de fazer. Não é? Só isso aí. Só agradecer novamente à instituição, à professora Maria Rita pelo convite, ao professor Saul, muito bom rever vocês de novo. E espero em breve, Saul, a gente fazer uns pagode, né? Tocar aí, ó. Muito obrigada. Quem sabe na próxima você toca junto com o Vinícius e Rodrigo ali,
faz uma parceria. Você viu lá? Pô, a Divi, sim, eu lembrei do Vinícius que a gente fez lá numa No Integra. no Integra a gente tocou junto com a Jaqueline, Isso. com o Saul também, a gente fez um trio lá, com umas músicazinhas. Foi Então, muito legal. assim, Jaqueline é egressa muito do bom. curso de Direito. O Rodrigo, na realidade, é egresso do curso de Análise, e você? De análise O também. Rodrigo é analista de sistemas da TOTVS. Então tá lá muito bem também, tá tranquilo, e fazendo o que ele gosta, que é cantar. Tô vendo um violão aí no fundo, isso é muito importante. Então, para finalizar, agradecendo, o pessoal tá agradecendo demais sua palestra aí, ó, no bate-papo, né? O Alexandre, o Gustavo, a Milena, o Caio Alexandre, o pessoal tá gostou demais, José Júnior, Gustavo, tá? Jefferson, Iago, Tranquilo. Alisson, Galera, o pessoal gostou bastante aí. perfeito. Galera, Valdir, né? Legal. É só adicionar no LinkedIn que a gente continua conversando e a gente vai trocando experiência. muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.